Glória a Deus. Saúde dos irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém, né? Aqueles que estão presentes em nosso meio, aqueles que estão em casa, né? Na sua casa, no seu lar, no aconchego, né? Da sua casa, mas estão cultuando juntamente conosco. Talvez alguns de longe que não podem estar aqui conosco, talvez outros que não possam mesmo ter possibilidades. Ou aquele que resolveu, né? Parar nessa transmissão. E está conosco aqui, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 16. Vamos ler os versículos 9, ou melhor, 1 e 9. Amém? E o tema da palavra de hoje é aprendendo a depender de Deus. E já foi lido um texto nessa noite, onde tivemos a confirmação, né, de Josafá, um homem que aprendeu a depender de Deus. Amém? E às vezes Deus nos permite passar por situações para que a gente possa aprender a depender dele, não é verdade? Então o tema de hoje é aprendendo a depender de Deus, amém? Texto base está em Provérbios capítulo 16, versículos 1 e 9. A igreja achou? Então glória a Deus, né? E o texto é muito conhecido, muito recitado por nós aqui na igreja. Mas ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Agora o versículo 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma pergunta para nós. Depender de Deus é bom ou é ruim? Certamente é bom. É verdade? Quando nós aprendemos a depender do Senhor, nós vemos que realmente é bom depender de Deus. Quando nós dependemos de Deus, estamos debaixo do seu cuidado, do seu zelo, da sua precisão. Estamos debaixo totalmente ali do seu infinito amor e graça que Ele vai traçando para as nossas vidas. E hoje a gente conversando, né, eu e a Verônica, na hora do almoço, e ela saiu com a seguinte questão, falando assim: quantas pessoas, né, fizeram planos de 2019 para 2020, quando assolou toda essa crise mundial, né? E a gente ficou ali pensando, conversando, quantas pessoas traçaram casamentos, na verdade, pagaram seus buffets, quantas pessoas planejaram suas viagens, quantas pessoas, né, pensaram, né, a Isabela, né, estou completando 15 anos, e agora a minha festa, como é que fica? E a pessoa cria toda aquela perspectiva do que vai fazer, e a gente faz planos para as nossas vidas, quando de repente fecha tudo, para tudo. Quantas pessoas que acreditavam estar com seus entes queridos ainda hoje e perderam, e juntamente com isso estamos vivendo um tempo de luto, não é verdade? Estamos vivendo um tempo de luto, mas esse tempo também ele é necessário, porque a Bíblia diz que tempos são necessários, porque nos tempos há propósitos, amém? Nos tempos há propósito. E se a gente for bem ver essa verdade, é o que diz aqui exatamente, se colocarmos um livro só para frente aqui, em Eclesiastes, no capítulo 3, não é verdade? Quando Salomão começa a discorrer a respeito dessa questão, ele diz assim, no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, nós cremos que Deus, dentro da sua sapiência, onisciência, Deus havia um propósito determinado para esse tempo. E eu creio para ensinar a nós como igreja e para ensinar para o mundo que nós não podemos depender de nós mesmos. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, a Bíblia está dizendo, irmãos, maldito o homem quando ele acha que ele pode alguma coisa nele, quando ele acha que ele pode depender dele e viver por ele. Aí é quando Deus começa a nos mostrar que melhor é confiar no Senhor. Melhor é depender de Deus.
Quantas pessoas traçaram tantas coisas, imaginaram, planejaram, arquitetaram, mas nós lemos aqui porque a palavra de Deus não deixa ninguém de surpresa. A Bíblia diz: o coração do homem traça o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, Deus começa a determinar, a pontuar, Deus começa a colocar coisas no seu lugar e começa a nos ensinar, amém? Deus começa a nos ensinar que nós devemos aprender a depender de Deus, amém? Você já aprendeu a depender de Deus? Aprendeu a depender, aprendeu a confiar no Senhor? Há uns salmos que ele fala assim: Senhor, eu não lembro exatamente qual o salmo, mas ele fala assim: como uma criança desmamada, assim eu estou no teu colo. É mais ou menos isso que o salmista quer dizer: como uma criança desmamada, eu estou no teu colo. Ou seja, não ansiando mais em se amamentar, mas querendo usufruir de poder estar no colo de Deus, apenas por estar crendo, relaxando ou vivendo que Deus sempre terá o melhor para as nossas vidas, e não na ansiedade de uma criança que ainda mama, que quando vai para o colo da mãe está ansiosa, sempre querendo mamar, não é verdade? Sempre querendo mamar. E nós devemos aprender como criança desmamada a estar no colo de Deus. Aprender a depender de Deus é realmente acreditar que Deus sempre terá o melhor para as nossas vidas. Amém? Talvez muitas pessoas não entenderam até agora os propósitos, porque como nós lemos, há tempo para todas as coisas que manifestam os propósitos de Deus. E nós cremos que ainda que estejamos vivendo um tempo de luto, um tempo, de decisões, um tempo de incerteza, de coisas futuras, mas em Deus não existe incerteza. Em Deus sempre há uma certeza que Ele cuida de nós e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E nós aprendemos a depender de Deus, irmãos, através de circunstâncias. As circunstâncias nos ensinam a depender de Deus. Amém? As circunstâncias. Porque há momento que nós chegamos naquela questão que podemos dizer: não se pode fazer mais nada, eu não posso fazer mais nada. Hoje foi lido aqui sobre Josafá, mas há um texto que quando Senaqueribe se levanta contra o rei Ezequias, e uma situação muito difícil para Israel, muito difícil mesmo, aonde Ezequias recorre ao profeta Isaías, e ambos vão orar, pedir uma resposta a Deus, e Deus, da mesma forma que respondeu para Josafá, o Senhor responde ali para Ezequias dizendo: olha, essa peleja, essa batalha é minha, ou seja, o teu recurso faltou. Então Deus, Ele usa das circunstâncias para nos ensinar que nós devemos depender e confiar nele, amém? Devemos confiar e depender do Senhor. Agora o interessante disso, irmãos, é que a gente vai ver que muitas vezes Deus, Ele vai fechando portas. Deus vai fechando portas e Ele vai nos levando num caminho, não é verdade? Deus, quando quer nos levar a determinado lugar, Ele vai fechando portas para que a gente possa justamente seguir aquele caminho, aquele propósito, para que lá a gente possa depender só do Senhor. Há um lugar que Deus nos leva, que o único recurso que nós temos é Ele. O único recurso é Ele. E muitas vezes nós não entendemos. Quando a gente lê aquele texto daquele homem paralítico há 38 anos, se não me falha a memória, mas era muito tempo que ele era paralítico, e quando Jesus pergunta para ele assim: você quer ficar bom? Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me lance dentro do tanque. Irmãos, quando a gente pensa e lê essa história, a gente fica pensando: meu Deus, que homem solitário é esse? Esse homem não tinha um irmão, esse homem não tinha um pai, não tinha um sobrinho, um primo, um amigo, um colega, um vizinho, um conhecido. Esse homem não tinha ninguém, porque é isso que ele fala: Senhor, não tem ninguém que me lance dentro do tanque. Meu Deus do céu, como que pode alguém não ter ninguém por ele? Mas eu acredito que justamente foi isso. Deus conduziu aquele homem numa trajetória de vida para mostrar para ele que a dependência dele seria o Senhor. E sabe o que é de estranho na nossa vida e de interessante ao mesmo tempo? Que às vezes nós passamos situações que depois a gente fala assim: mas parece que ninguém me viu naquela situação.
Parece que você sofreu debaixo dos olhos da sua família todinha, mas ninguém te enxergava. E nós não podemos culpar eles não, irmão. Sabe por quê? Porque era um momento que Deus criava para que a gente pudesse aprender a depender só dele. Amém? Família não viu, irmão não viu, filho não viu, pai não viu, vizinho não viu, ninguém viu. Mas o Senhor estava ali assistindo. O Senhor estava vendo. Deus usa as circunstâncias para nos ensinar a depender dele. Quando Deus levou o povo para o deserto, por que Deus levou o povo para o deserto? Para ensinar aquele povo a depender dele, de cada questão. Água, queremos pão, precisamos de sombra, precisamos de calor. Tudo que aquele povo precisava, irmãos, ali no deserto era 100% Deus. Se faltasse Deus um minuto, aquele povo morreria ali. O que Deus ensinava para aquele povo era depender dele. Circunstâncias adversas nos ensina a depender de Deus. Não é tempo de blasfemar, não é momento de reclamar, não é um momento para zombar de Deus, não é um momento, para dizer assim, poxa, Deus esqueceu de mim, não, mas é o momento da gente dizer assim, Senhor, Tu estás no controle, e certamente o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Então a primeira questão que nos ensina a depender de Deus são as circunstâncias. Salmos 121, tão conhecido, não é verdade? O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, no momento de aflição, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Certamente esse é aquele momento que a gente olha só para o alto, só para o céu, como se diz, quando todas as portas em nossa volta se fecham, há sempre uma janela nos céus aberta, não é verdade? Deus sempre estará em prontidão, sempre haverá um recurso de Deus, e é justamente o salmista, ele fala isso, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E dentro dessa pergunta ele diz, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Irmãos, nós como igreja podemos dizer isso em meio à circunstância. De onde me virá o socorro? Poderemos dizer, o meu socorro, ele vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. Há um texto aqui ainda em Eclesiastes, no capítulo 11, se você quiser ir lá comigo. Lá no capítulo 11, no versículo 4, ele diz assim, Eclesiastes 11, 4, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Esse texto, pelo menos ele me ensina a trabalhar, mas trabalhar dependendo de Deus, confiando em Deus, mesmo sem entender os caminhos de Deus, mesmo sem entender aquilo que Deus fará. A Bíblia diz que mesmo em todo o meu mover, em todo o meu fazer, eu devo confiar em Deus. Amém? Talvez você não entenda algum caminho que Deus esteja te levando, mas é justamente nesse caminho que Deus, Ele quer se revelar para você. A Bíblia vai estar repleto de exemplos de homens que conheceram, porque, irmãos, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando é que nós temos um encontro com Deus? No pior das nossas adversidades. Não é verdade? Irmãos, eu já tive a oportunidade de ir em hospitais pregar, já tive a oportunidade de ir em presídios pregar, fazer visita. Dificilmente você encontra num lugar desse, principalmente em hospital, alguém que rejeite um panfleto, uma palavra ou uma oração. É muito difícil. É muito difícil. Sabe por quê? Porque é aquele momento que a pessoa está totalmente desarmada e despida dela mesma. Aquele momento é onde ela está totalmente fragilizada, e isso faz ela realmente ver que todos os recursos ou dependência que ela tinha nela,
é considerado como nada. É quando Salomão, em Eclesiastes, ele diz assim, que é melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete. Porque na casa do luto, você começa a refletir qual é o seu fim. E justamente é quando nós estamos ali, em meio a circunstâncias adversas, que nós temos totalmente aquela fragilidade, estamos despidos da nossa arrogância, estamos despidos da nossa prepotência, estamos despidos, né, de nós mesmos, da nossa jactância, como a Bíblia usa, do nosso orgulho, e podemos ver que o único recurso que nós podemos ter é aquele que vem de Deus. É quando a medicina diz, agora só Deus. Não é verdade? Então muitos de nós tivemos aquele encontro com Deus nos piores dias da nossa vida. Irmãos, pode ver qual foi o momento de maior experiência com Deus. Foi nos piores dias, não é verdade? Não foi nos piores dias? Naquele dia terrível, naquele dia lá, né, que parecia que haveria morte, né, aquele dia que parecia que haveria totalmente derrota, aquele dia lá escuro, foi o melhor momento que Deus veio e se revelou para nós. Eu tenho certeza que, dos testemunhos que eu já ouvi de vocês aqui, foi nos piores momentos que Deus se revelou para vocês, assim como Deus se revelou para mim. Então as circunstâncias nos levam a depender de Deus. Amém? Semeamos, planejamos, fazemos, mas confiando em Deus, dependendo do Senhor, sabendo que Ele sempre estará no controle para todas as coisas. Segundo lugar, aprendemos a depender de Deus. Irmãos, quando a nossa confiança em nossos planos não é certeza de sucesso. Não é certeza de sucesso, irmãos. A confiança em nossos planos não é certeza de sucesso. Quantas pessoas planejaram em 2019 para 2020? Não é verdade? E de repente o mundo foi pego de surpresa. Pá! De repente as pessoas se viram vivendo uma situação inusitada que nunca havíamos vivido. E é interessante, irmãos, que Tiago, né, que é considerado o Provérbios do Novo Testamento, ele tem um texto maravilhoso para a gente ler. Então vai lá em Tiago, no capítulo 4, e observa que Tiago vai nos ensinar, dizendo, irmãos, o seguinte para nós aqui, ó, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, Tiago ele fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Então, confiança em planos, nos nossos planos, não é certeza de sucesso. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Veja só, irmãos. Isso é justamente aquilo quando a gente planeja, na verdade, amanhã. Quantas vezes a gente não fala isso, na verdade? Amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Qual é o nosso plano? Vamos acordar, vamos trabalhar, talvez alguns de nós precisamos viajar em outra cidade, resolver problemas, e a gente, vai dar tudo certo, vamos voltar para casa, e no final da tarde será assim, assim. Nós planejamos coisas, mas esse texto mostra a falência, a falibilidade dos projetos humanos. Porque no texto que a gente leu, ele diz que o coração do homem faz plano, mas Deus é quem dirige os seus passos. Amém? Então, nenhum projeto que a gente faça, ele é 100% garantido de sucesso. Porque a partir do momento que nós não sabemos nem o nosso tempo de existência, porque é isso aqui que Tiago fala, né? Porque ele diz assim, ó, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é que sabe aqui o que vai acontecer amanhã, irmãos? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Esses dias que a gente está vivendo agora, nesses dias, período do ano, quantas vezes a gente acorda de manhã e está aquela neblina, não é verdade? Até o sol sair, né?
Quando o sol sai, a neblina, a Bíblia diz que o nosso tempo de vida é da mesma forma. É como aquela neblina que você amanhece e vê, né? O tempo todo cerrado e de repente ela some. É o período da nossa existência. Então, de forma alguma, nós podemos confiar em nenhum plano para a nossa vida, porque quantas pessoas planejaram e não estão mais vivas. Não é verdade? Isso para mostrar para nós que ficamos vivos, que nós somos limitados, carentes, dependentes de Deus. Irmãos, isso não traz uma palavra para desestimular que a gente faça alguma coisa, não, porque aonde a gente lê em Provérbios 11, ao contrário, está nos estimulando. Semeia de manhã, semeia de noite, mas você não sabe, né, como o caminho do vento, você não sabe como Deus produz os ossos da criança no ventre da mulher grávida. Justamente por isso, faça, mas confie em Deus. A palavra não está dizendo para você deixar de fazer, a palavra está nos trazendo a certeza que nós devemos depender de Deus sempre. Amém? Depender do Senhor sempre. Então a confiança em nossos planos não é certeza de sucesso. E é interessante porque justamente nesse tempo que a gente ouve essa palavra como se fosse a real, né? Confia em você, você pode. Você tem condições, você tem que mentalizar, você tem que se preparar, você tem que realmente, né, agir, porque você é um vencedor. E muitas vezes esse tipo de palavra, irmãos, ele começa a surtir um efeito de não dependência de Deus. De não dependência de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que tudo ele pode, mas ele fala em quem? No Senhor, né? Tudo posso, mas naquele que me fortalece. Lá em Filipenses, né, que ele fala isso, né? 4:13, se não me falha a memória. Tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante esse texto de Paulo, porque ele fala de uma série de situações adversas que ele passou. Situações adversas. Situações difíceis. Porque geralmente a gente, quando fala de coisas que nós podemos viver ou enfrentar, é só coisas boas, na verdade. Tudo posso. Eu posso conquistar, eu posso ir para cima, eu posso destruir o inimigo, né? Eu posso ser forte. Mas quando Paulo fala isso, irmãos, aqui em Filipenses 4, é no espírito de gratidão, né? Se você pegar a partir do versículo 10, ele diz assim, olha: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu posso ser honrado, mas eu posso também chegar em um lugar e ser humilhado. Eu posso passar dias de fartura, abrir a minha geladeira e o meu armário e ver fartura. Eu posso. Mas também eu acredito que muitos de vocês, né? Eu acredito que já vivemos situações de abrir as nossas despensas e ela não está tão bonita, não é verdade? Às vezes está só o básico dos básicos ali. Mas nós superamos. Porque nós podíamos e passamos aquilo confiando em Deus que dias melhores viria, que o Senhor estava nos ensinando a depender dEle, a confiar nele. E em terceiro e último lugar, irmãos, a dependência em Cristo, só essa, promove vitória. Só a dependência em Cristo nos promove vitória. E é justamente isso que Tiago continua falando aqui. Olha, vamos voltar lá em Tiago, no capítulo 4. Aí no versículo 15, olha o que ele diz. Em vez disso, vamos pegar todo o texto, né? Atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã, versículo 13, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida?
Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Aí ele diz: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Mas o conselho que Tiago dá é: nós, antes de qualquer plano, de qualquer projeto, a nossa fala inicial, o nosso cabeçalho inicial tem que ser: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos ou realizaremos. Porque como alguém, irmãos, que não tem certeza nem que vai estar vivo amanhã, pode decidir alguma coisa. E eu creio que esse tempo que Deus determinou para que a humanidade pudesse viver é justamente para isso, para que a gente possa saber de algo que nenhum de nós temos domínio sobre a nossa vida. A ciência não tem domínio sobre a vida de ninguém. A nossa vida, ela passa pelas mãos de Deus, e a Ele compete recolher ou deixar aquele que Ele quiser, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então nós não poderemos, irmãos, nos orgulhar, ser prepotente e dizer que vamos realizar ou fazer como se a nossa vida dependesse de nós mesmos. Mas antes a Bíblia nos diz: se o Senhor nos permitir, se o Senhor, Ele quiser, se Deus quiser, faremos, realizaremos, viveremos. Se Deus quiser, estaremos vivos amanhã. Amém? Se Deus quiser. Aleluia. Ainda em Salmos 23, tão conhecido, a questão da dependência, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Isso é um total de dependência de um homem que aprendeu a confiar em Deus em todas as situações. O salmista Davi, De tantas situações, tantas circunstâncias que Deus levou o Davi a viver, Davi chegou nesse patamar de dizer: não, o Senhor é o meu pastor. Amém? Eu dependo dele. Eu confio nele. Irmãos, é aí que Davi, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Independente das suas falhas, que foram muitas, não é verdade? Mas Davi é chamado homem segundo o coração de Deus justamente por causa disso. Porque ele aprendeu a depender de Deus. Porque ele aprendeu a confiar em Deus. Porque Davi, ele não olhava para a sua espada de uma forma arrogante, dizendo: não, eu vou subir, eu vou conquistar. Mas antes ele dizia: Senhor, se o Senhor for comigo para a batalha, se o Senhor subir comigo, eu vou. Se o Senhor for comigo para a batalha, eu vou. Irmãos, nós temos pelo menos esse costume de dizer: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar a fazer. Davi tinha esse coração de dependência em Deus, ao ponto de dizer: longe de mim ir para a batalha, se o Senhor não permitir. Isso mostra verdadeiramente que quando nós dependemos de Deus, a nossa vitória é garantida. Amém? É garantida. Para a gente finalizar, João 15:5. Tem uma chave gloriosa para o nosso sucesso em Deus, em Cristo. João, Evangelho, capítulo 15, versículo 5. Ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso basta, irmãos? Isso basta? Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, o que a gente pode fazer sem o Senhor? O que a gente pode fazer sem Deus? Nada. Pois tudo que temos, tudo que somos, está nele, provém dele. Qual é a garantia de qualquer coisa que nós temos em nós mesmos? O que é que temos em nós que nos garante algo? Nada. Como neblina, nós não temos nem a garantia de estar vivo amanhã. Estar vivo amanhã é simplesmente um bônus que receberemos de Deus.
Amém? Simplesmente um bônus que receberemos do Senhor, porque Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Se não for o Senhor para nos acordar, se não for o Senhor para nos tirar da cama, se não for o Senhor, irmão, para nos fortalecer nossas pernas. Irmão, se não for o Senhor, como diz os Salmos, né? Ora, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Então que a gente possa acordar amanhã e dizer e pensar assim nas palavras de Jesus: sem mim, lembre-se disso, nada podereis fazer. Amém? A nossa conquista, o nosso sucesso, a nossa vitória, irmãos, tudo que a gente possa imaginar, ele provém de Deus. Amém? Nós não sabemos como esse ano vai terminar, nós não sabemos como será 2022, mas a certeza que nós temos é que teremos Deus. Teremos Deus. E essa certeza, ela é verdadeira. Se estivermos aqui nessa vida, aqui, teremos Deus. Se nós não tivermos nessa vida, estaremos com Deus. Nós teremos Deus de toda forma. Amém? Mas o importante é esse, porque quando nós dependemos do Senhor, nós temos sempre a certeza que Ele fará o melhor na nossa vida, independente de qualquer coisa. O mundo está perdido. O mundo está sem rumo, aflito, vivendo um tempo, muitas pessoas... Irmãos, o que a gente mais vê hoje nas redes sociais, principalmente no Facebook, não é verdade? As pessoas trocando a sua foto de perfil por uma foto de luto. Não é verdade? Quantas pessoas trocando sua foto de perfil por uma foto de luto? E pessoas saudáveis, sadias, jovens, que esperavam viver tanto tempo, mas infelizmente já não estão mais entre nós. Então que a gente possa saber que o nosso coração faz planos, mas Deus guia os nossos passos. Amém? Que viemos dizer: Senhor, guia os nossos passos de acordo com a Tua vontade. Vamos colocar de pé, irmãos? Amém? E se a gente aprender a depender de Deus, certamente compreenderemos que tudo que Ele fizer, ou tudo que acontecer, isso está no controle dEle. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos. Às vezes também é tão natural, Senhor, estarmos mais próximo de Ti, quando as circunstâncias da vida são adversas, Senhor. Meu Deus, eu já ouvi de pessoas chegar para mim e dizer assim: pastor, como seria bom que tivesse culto todos os dias. Meu Deus, e geralmente nós, quando estamos passando dificuldades, nós queremos mais do Senhor, mais a Tua presença. Senhor, que a Tua palavra hoje, o Teu Espírito, nos ensine, Senhor, a depender de Ti. Quando o Senhor nos ensina por meio, meu Deus, das lutas, das provas, das circunstâncias, das adversidades, questões que acontecem, Senhor, que tem o poder de nos fazer chegar mais perto de Ti. Oh Deus, seja essa a Tua vontade, então realiza, Senhor. Ó Deus, mas portanto que nenhum de nós venhamos nos perder, ou ninguém da nossa casa, ainda que o Senhor promova uma situação adversa, mas que possa nos atrair, nos levar, nos arrebanhar, Senhor, para perto de Ti. Senhor, porque o nosso plano, nossos projetos, Senhor, não garante